Estou tão feliz por ver esses irmãos aqui, apenas uma linha inteira desses gravadores, e que trabalho eles estão fazendo para o Senhor. Essas gravações estão sendo enviadas por toda a nação, estão indo aos lares, aos salões e etc. No outro dia, eles até nos colocaram em um filme para apresentar essas coisas. E centenas de pessoas estão sendo salvas e curadas através dessas gravações. Você não está feliz por esses homens terem a mensagem em seu coração? Talvez não sejam pregadores, mas estão tentando levar a mensagem para o povo? Médicos, eles me dizem, homens de grande posição no mundo, estão ali fora tentando ganhar almas para Cristo. Deus pode usar essas coisas de uma maneira secundária como esta. Que o Senhor Jesus abençoe a todos que ouvem a mensagem, que eles possam ser salvos e curados. Isto não é maravilhoso? Muito bem, façamos a nossa parte. Você pode fazer sua parte compartilhando no WhatsApp, Twitter ou Facebook. Seja o que for que esteja fazendo, apreciamos muito. O Senhor aprecia. Aprecio também aqueles que estão tentando ganhar almas e aproximar as pessoas de Jesus Cristo. Agora, vamos ler a carta do irmão Joseph Brana, do Tabernáculo Brana. E em seguida leremos as Escrituras para a fita que ouviremos. A noiva estará ouvindo no mundo todo, amanhã à tarde. Portanto, nós teremos a fita Eventos Modernos São Esclarecidos por Profecia, 6 de dezembro de 65. Leremos todas aquelas escrituras ao finalizarmos a carta. Bom dia! As águias estão se reunindo novamente. É 25 de julho de 2020. As águias estão se reunindo. Queridas águias, que dia, que hora estamos vivendo? São novamente os tempos bíblicos. As Escrituras estão se cumprindo em nós e ao nosso redor. Os dias em que a noiva desejou viver desde a época de Adão chegaram. As profecias que lemos em nossas Bíblias, as coisas que nos falaram através de seu profeta estão se realizando diariamente e fazemos parte disso. Estamos em paz ao nos assentarmos nos lugares celestiais, na presença desta palavra, amadurecendo e chegando à plena maturidade. A manifestação completa da vindicação de Jesus Cristo, como mesmo ontem, hoje e para sempre está acontecendo. Foi revelado a nós que a palavra não se encerrou com Jesus. Isso foi apenas o começo. Ainda havia mais Jesus por vir. Ele apenas deu início à restauração de sua igreja. Ele disse, eu retornarei em carne humana, como fiz com Abraão, e revelarei ainda mais palavra a vocês. Portanto, para receber esta palavra, devemos ter a revelação divina de quem Jesus Cristo é em nosso dia. O irmão Brana disse, vejam, todo o propósito, a igreja toda é edificada sobre a revelação divina. Jesus disse em São Mateus, capítulo 16, não te revelou a carne e o sangue, mas o meu Pai que está nos céus te revelou. O que foi isso? A revelação de quem Ele era. E sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Percebem? A revelação de Jesus Cristo nesta hora. Não que Ele foi em outra hora. O que Ele é agora. A Bíblia expressa, está crescendo na noiva a estatura plena. O irmão Joseph continua, como prometeu que faria, Ele nos deu a revelação divina, completa e verdadeira de si mesmo em nosso dia. Estamos crescendo em sua noiva para a plena estatura. Será que podemos ao menos começar a entender tudo o que está acontecendo? Ele agora finalizou seu grande propósito. Está completo. Ele restaurou a sua noiva predestinada de volta à palavra original.
e nos tornamos palavra sobre palavra sobre palavra. O arrebatamento está próximo. O novo galho saiu. Somos os primeiros frutos no topo da árvore ao nos assentarmos na presença do Filho. A palavra falada para o nosso dia, estamos nos aprontando para a colheita. Como deveríamos louvá-lo, como deveríamos adorá-lo a cada minuto de cada hora do dia. Ele nos revelou que somos um gene dele, um atributo desde o princípio. Caminhamos com ele, conversamos com ele, sofremos com ele, morremos com ele no Calvário, mas ressuscitamos com ele e agora estamos assentados com ele nos lugares celestiais, tendo comunhão com ele enquanto ele nos diz que somos a sua noiva. Não queremos que nenhuma outra palavra se misture conosco. Tem de ser o pão de Deus sem fermento, a inadulterada palavra de Deus, a qual é a mensagem da hora. Queremos ouvi-la diretamente dos lábios de seu mensageiro vindicado da hora. O próprio Jesus Cristo falando através de lábios humanos. Não é a palavra de um homem. É a palavra viva de Deus falando à sua noiva por meio do seu profeta. O céu e a terra passarão, mas isso não pode falhar. Para nós, é esta mensagem, estas fitas, a voz de Deus ou nada. Que as águias de todas as partes do mundo se reúnam neste domingo sobre o cadáver, a 1h da tarde, no horário de Jeffersonville, para ouvi-lo nos revelar. Eventos modernos são esclarecidos por profecia. 6 de dezembro de 1965. Irmão Joseph Branham. Eis aqui as Escrituras para lermos antes de ouvirmos a mensagem. São estas Escrituras. Agora, tudo isso estará sendo transmitido nos idiomas disponíveis em branatabernacle.org. Na página de transmissão, está listado aqui abaixo na descrição. Há uma pequena seta ou algo como 3 pontos que você clica ali e isso abrirá a descrição no seu Android ou iPhone. Portanto, você poderá ver as descrições dos links abaixo. No site do Tabernáculo Branham, ouviremos ao sermão de amanhã, se o Senhor nos permitir. Francês, espanhol, português, italiano, norueguês, romeno e russo. No Sierra Vista Fellowship, há uma equipe de irmãos e irmãs da qual faço parte. O site Sierra Vista, no Arizona, disponibilizará em muitos outros idiomas também amanhã. Este trabalho está em plena cooperação com o Tabernáculo Branham. Agradecemos ao Senhor por ter nos concedido o privilégio de ter esses sermões da mensagem em outros idiomas no site Sierra Vista para os crentes ao redor do mundo. Queremos agradecer ao irmão Sheldon Strite, ao irmão John Isaacson, pastor. O irmão Sheldon Strite e sua família dedicam suas vidas à transmissão em outros idiomas. Nós lhe agradecemos por tudo isso. Também queremos agradecer a todos os tradutores que são membros da equipe, os quais apoiam aos irmãos e irmãs das assembleias locais ao redor do mundo. Eu sei que alguns tradutores estão na África, trabalhando com uma equipe da América do Sul. Portanto, agradecemos aos irmãos e irmãs que dedicam os seus finais de semana, seus dias durante a semana e suas noites para trazerem esta pura palavra de Deus até vocês, a fim de que possam ouvir amanhã. Ore por eles, orem também pelo irmão Joseph e por toda a noiva de Cristo ao redor do mundo. Que Deus te abençoe. Gênesis, capítulo 22. E aconteceu depois dessas coisas que provou Deus a Abraão e disse-lhe: Abraão? E ele disse: Eis-me aqui. E disse:
toma agora o teu filho, o teu único filho Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá, e ali o ofereça como holocausto sobre uma das montanhas que eu te direi. Então se levantou Abraão pela manhã bem cedo, selou o seu jumento e tomou consigo 2 de seus moços, Isaque, o seu filho, cortou a lenha para o holocausto, levantou-se e foi ao lugar que Deus lhe dissera. Ao terceiro dia levantou Abraão seus olhos e viu ao lugar de longe. E disse Abraão aos seus moços: fiquem aqui com o jumento. Eu e o moço iremos até ali, e depois de adorarmos, retornaremos a vós. E tomou Abraão a lenha do holocausto e a colocou sobre Isaque, seu filho, e ele tomou o fogo e o cutelo em sua mão, e ambos foram juntos. Então falou Isaque a Abraão, seu pai, e disse: meu pai? Ele disse: eis-me aqui, meu filho. E ele disse: eis aqui o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? E disse Abraão: Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. Assim caminharam ambos juntos. E chegaram ao lugar que Deus lhe dissera. E edificou Abraão ali um altar e pôs em ordem a lenha e amarrou a Isaque, seu filho, e o deitou sobre o altar em cima da lenha. E estendeu Abraão a sua mão e tomou o cutelo para imolar ao seu filho. Mas o anjo do Senhor lhe chamou desde os céus e disse: Abraão, Abraão. Ele disse: eis-me aqui. Então disse: não estendas a tua mão sobre o rapaz e não lhe faças nada, porquanto agora eu sei que tu temes a Deus e que não me negaste o teu filho, o teu único filho. Então levantou Abraão seus olhos e olhou, e eis um cordeiro atrás dele, travado pelos seus chifres no mato. E foi Abraão e tomou ao cordeiro e o ofereceu como holocausto em lugar de seu filho. E chamou Abraão o nome daquele lugar: o Senhor proverá, donde se diz até o dia de hoje: no monte do Senhor se proverá. Então o anjo do Senhor chamou a Abraão pela segunda vez desde os céus e disse: por mim mesmo jurei, diz o Senhor, porquanto fizeste esta ação e não me negaste o teu filho, o teu único filho, deveras te abençoarei e grandissimamente multiplicarei a tua descendência como as estrelas dos céus e como a areia que está na praia do mar, e a tua descendência possuirá a porta dos teus inimigos. E em tua descendência serão benditas todas as nações da terra, porquanto tu obedeceste a minha voz. Então Abraão tornou aos seus moços, e levantaram-se, e foram juntos para Berseba, e Abraão habitou em Berseba. E sucedeu depois dessas coisas, que anunciaram a Abraão, dizendo-lhe: eis que também Milca concebeu filhos a Naor, teu irmão. Uz, o seu primogênito, e Buz, seu irmão, e Quemuel, pai de Arã, e Quésede, e Azo, e Pildas, e Gidlaf, e Betuel. E Betuel gerou Rebeca. Estes 8 deu à luz Milca a Naor, irmão de Abraão. E a sua concubina, cujo nome era Reumá, lhe deu também a Tebá, Gaã, Taás e Maaca. Salmos 16, verso 10. Pois não deixarás a minha alma no inferno, nem permitirás que o teu santo veja corrupção. Louvado seja o Senhor. Salmos capítulo 22, verso 1. Deus meu, por que me desamparaste? Por que te demoras em me socorrer e te distancias das palavras do meu clamor?
Salmos 22, 7 e verso 8. O dia todo eles zombam de mim, todos os que me veem, balançando a cabeça, lançam insultos contra mim, dizendo: ele confiou no Senhor, então que Ele o liberte, já que Ele lhe quer bem. Salmos 22, verso 18. Eles repartem entre si as minhas vestes e lançam sorte sobre a minha túnica. Salmos 35, verso 11. Falsas testemunhas se levantaram, depuseram contra mim coisas que eu não sabia. Isaías 7, verso 14. Portanto, o mesmo Senhor vos dará um sinal. Eis que uma virgem conceberá e dará à luz um filho, e será o seu nome Emanuel. Isaías 9, verso 6. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Aleluia. Isaías 35, verso 7. E a terra seca se transformará em tanques, e a terra sedenta em mananciais de águas. E nas habitações em que jaziam os chacais haverá erva com canas e juncos. Isaías 50, verso 6. Dou as costas aos que me ferem, a face aos que me arrancam os cabelos. Não escondo a face daqueles que me afrontam e me cospem. Isaías 53, verso 9. E puseram a sua sepultura com os ímpios e com o rico na sua morte, ainda que nunca cometeu injustiça nem houve engano na sua boca. Isaías 53, verso 12. Por isso eu lhe darei uma porção entre os grandes, e ele dividirá os despojos com os fortes, porquanto ele derramou a sua vida até a morte, e foi contado entre os transgressores, pois ele carregou o pecado de muitos e intercedeu pelos transgressores. Vamos voltar ao verso 3 de Isaías 40. Uma voz clama: no deserto preparem um caminho para o Senhor, façam no deserto um caminho reto para o nosso Deus. Em Amós, o terceiro capítulo e o sétimo verso. Certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma sem ter revelado seu segredo aos seus servos, os profetas. Zacarias, capítulo 11, verso 12. Porque eu lhes disse: se parece bem aos vossos olhos, dai-me o meu salário, e se não, deixai-o, e pesaram o meu salário 30 moedas de prata. Zacarias 13, verso 7. Ó espada, desperta-te contra o meu pastor e contra o homem que é o meu companheiro, diz o Senhor dos Exércitos. Fere ao pastor e espalhar-se-ão as ovelhas, mas eu volverei a minha mão sobre os pequenos. Zacarias 14, verso 7. Mas será um dia conhecido do Senhor, nem dia nem noite será, e acontecerá que no tempo da tarde haverá luz. Malaquias 3, verso 1. E eis que eu envio o meu mensageiro, que preparará o caminho diante de mim, e de repente virá ao seu templo o Senhor, a quem vós buscais, o mensageiro da aliança a quem vós desejais. Eis que ele vem,
diz o Senhor dos Exércitos. Malaquias, capítulo 4, versos 5 e 6. Eis que eu vos envio o profeta Elias, antes que venha o dia grande e terrível do Senhor, e converterá o coração dos pais aos filhos, e o coração dos filhos aos seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Eu quero acrescentar aqui que, se você é católico e está ouvindo a leitura dessas escrituras, a última escritura que li em Malaquias 4, capítulo 4, versos 5 e 6, podem ser encontradas em sua Bíblia católica. Malaquias 3, versos 26 e 27. Em Mateus, capítulo 4, verso 4. Ele, porém, respondendo, disse: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Em Mateus 24, 24, leiam isto: porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, e eles farão tão grandes sinais e prodígios que, se possível for, enganaria até os escolhidos. Mateus 11, capítulo 11, versos 1 ao 19. E aconteceu que, acabando Jesus de dar instruções aos seus 12 discípulos, partiu dali a ensinar e a pregar nas cidades deles. E João, ouvindo no cárcere falar dos feitos de Cristo, enviou 2 dos seus discípulos a dizer-lhe: és tu aquele que havia de vir, ou esperaremos por outro? E Jesus, respondendo, disse-lhes: ide e anunciai a João as coisas que ouvis e vedes. Os cegos veem, e os coxos andam, os leprosos são limpos, e os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e aos pobres é anunciado o Evangelho. E bem-aventurado é aquele que não se escandalizar em mim. E partindo eles, começou Jesus a dizer a respeito de João: que fostes ver no deserto? Uma cana agitada pelo vento? Sim, que fostes ver? Um homem ricamente vestido? Os que trajam ricamente estão nas casas dos reis. Mas então, o que fostes ver? Um profeta? Sim, vos digo eu, muito mais do que um profeta. Portanto, é dele de quem está escrito: eis que diante da tua face envio o meu anjo, que preparará diante de ti o teu caminho. Em verdade vos digo que, entre os que de mulher nasceu, não apareceu alguém maior do que João Batista, mas aquele que é o menor no reino dos céus é maior do que ele. E desde os dias de João Batista até agora se faz violência ao reino dos céus, e pela força se apoderam dele. Porque todos os profetas e a lei profetizaram até João. E se quereis dar crédito, é este o Elias que havia de vir. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Mas a quem assemelharei esta geração? É semelhante aos meninos que se assentam nas praças e clamam aos seus companheiros e dizem: vamos tocar flauta e não dançastes? Cantamos a vocês lamentações e não chorastes? Porquanto veio João, não comendo nem bebendo, e dizem: tem demônio. Veio o Filho do Homem comendo e bebendo, e vocês dizem: eis aí um homem comilão e beberrão, amigo dos publicanos e pecadores. Mas a sabedoria é justificada por seus filhos.
Lucas 17, versos 22 ao 30. E disse aos discípulos: Virão dias em que vós desejareis ver um dos dias do Filho do Homem, e não o vereis. E dir-vos-ão, ei-lo aqui, ou ei-lo ali, não vades, nem o sigais. Porque como relâmpago ilumina de uma extremidade inferior do céu até a outra extremidade, assim será também o Filho do Homem no seu dia. Mas primeiro convém que ele padeça muito e seja reprovado por esta geração. E como aconteceu nos dias de Noé, será também assim nos dias do Filho do Homem. Comiam, bebiam, davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e veio o dilúvio e os consumiu a todos. Como também da mesma maneira aconteceu nos dias de Ló. Comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam e edificavam. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre e os consumiu a todos. Assim será no dia em que o Filho do Homem se manifestar. Lucas 24, versos 13 ao 27. E eis que no mesmo dia iam dois deles para uma aldeia que distava de Jerusalém 60 estádios, cujo nome era Emaús. E iam falando entre si de tudo aquilo que havia acontecido, e aconteceu que, estando eles falando entre si, fazendo perguntas um ao outro, o mesmo Jesus se aproximou e ia com eles. Mas os olhos deles estavam como que fechados, para que não o conhecessem. E ele lhes disse: Que palavras são essas que caminham trocais entre vós, e por que estáis tristes? E respondendo um, cujo nome era Cleopas, disse-lhe: És tu só peregrino em Jerusalém, e não sabes as coisas que nela têm acontecido nestes dias? E ele lhes perguntou: Quais? E eles lhe disseram: As que dizem respeito a Jesus, o Nazareno, que foi um homem profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. E como os principais dos sacerdotes e os nossos príncipes o entregaram à condenação de morte e o crucificaram. E nós esperávamos que fosse ele, aquele que remisse a Israel. Mas agora, sobre tudo isso, é já o terceiro dia desde que essas coisas aconteceram. É verdade que também algumas mulheres dentre nós nos maravilharam, as quais de madrugada foram ao sepulcro e, não achando o seu corpo, voltaram, dizendo que também tinham visto uma visão de anjos, que dizem que ele vive. E alguns dos que estavam conosco foram ao sepulcro e acharam ser assim como as mulheres haviam dito, porém não o viram. E lhes disse: Ó nécios e tardos de coração para crer tudo o que os profetas disseram. Porventura, não convinha que o Cristo padecesse essas coisas e entrasse na sua glória? E começando por Moisés e por todos os profetas, eles explicavam o que dele se achava em todas as Escrituras. Hebreus capítulo 13, verso 8. Jesus Cristo é o mesmo ontem e hoje e para sempre. Hebreus 1:1. Havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós falou-nos nestes últimos dias pelo Filho. São João capítulo 1, verso 1. No princípio era o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Apocalipse capítulo 3, versos 14 ao 21. E ao anjo da igreja de Laodiceia escreve: Isto diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Eu conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente.
Quem dera fosses frio ou quente. Assim, porque tu és morno, e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Como dizes, rico sou e estou enriquecido, e de nada tenho falta? Tu não sabes que és um desgraçado, e miserável, e pobre, e cego, e nu. Te aconselho que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças, e roupas brancas, para que te vistas, e não apareça vergonha da tua nudez, e que unjas os teus olhos com colírio, para que vejas. Eu repreendo e castigo a todos quantos eu amo, sê, pois, zeloso e arrepende-te. Eis que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa, e com ele cearei, e ele comigo. Ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Apocalipse capítulo 10, verso 7. Mas nos dias da voz do sétimo anjo, quando tocar a sua trombeta, se cumprirá o segredo de Deus, como anunciou aos profetas, seus servos. Aqui concluímos as leituras para o sermão. Eventos modernos são esclarecidos por profecia. 6 de dezembro de 65. Ouviremos esta fita amanhã, domingo, à 1h da tarde. Amanhã, 26 de julho de 2020, à 1h da tarde, horário de Jeffersonville. E eu disse, conforme vos disse na gravação anterior, não importa em que horário você ouve, porém, nós estamos obedecendo o que Deus guiou ao nosso profeta para nos dizer. Agradecemos ao Senhor por Ele estar falando através de seu profeta, falando diretamente a nós através dessas epístolas. Aleluia! Até a próxima vez. Que Deus te abençoe.